Contraceptivo ou abortivo? Para começar, e como veremos mais adiante, os vulgares anticoncepcionais que muitos médicos sem escrúpulos prescrevem nem se deveriam chamar anticoncepcionais, mas sim abortivos, já que uma das suas funções, como veremos mais adiante, é provocar a morte de um embrião recém-nascido. A partir de agora vamos ver em detalhe dois dos mais expressivos. Primeiro, dispositivo intrauterino, conhecido como DIU. O DIU é um pequeno dispositivo de plástico em forma de T, contendo cobre ou progesterona, com um fio fino de plástico sobressaindo, é inserido no útero e o seu objetivo é causar aborto bem no início da gravidez. Como funciona? A função do DIU é inflamar as paredes do útero e impedir a implantação do embrião humano vivo na camada do útero, abortando assim uma criança em gestação de 1 semana de vida. Efeitos colaterais e fatores de risco: espasmos e manchas durante as primeiras semanas após a inserção, forte fluxo menstrual com o DIU de cobre, fluxo menstrual mais fraco com o DIU de progesterona, dor nas costas, dor durante a ovulação, infecção pélvica que pode levar à esterilidade, penetração dolorosa do DIU na parede do útero, perfuração da parede uterina, colo do útero ou bexiga, lesões no coração, toxicidade de cobre, a chamada doença de Wilson, ou envenenamento dos órgãos, anemia, o prosseguimento da gravidez que pode levar a um nascimento prematuro, aborto espontâneo, endometriose, gravidez ectópica, onde o embrião humano se implanta nas trompas, podendo ser fatal, ou aborto séptico, morte da criança em gestação causada por infecção que pode, como consequência, terminar em febre alta e outras complicações. Nenhuma proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis, ou SIDA. Segundo, a pílula anticoncepcional. Há dois tipos básicos de pílulas anticoncepcionais. Uma é a pílula que combina estrogênio e progesterina. A outra é a mini-pílula, que contém somente progesterina. Como funciona? O funcionamento da pílula envolve 3 ações. A primeira ação é impedir a ovulação ou a liberação de um óvulo. No entanto, nem sempre se suprime a ovulação. Às vezes a ovulação ocorre até mesmo em mulheres que nunca deixam de usar a pílula. Estima-se que esse tipo de ovulação possa abranger até 20% dos casos. A segunda ação que a progesterina realiza é engrossar o muco do colo do útero a fim de impedir que o espermatozoide entre nas trompas. Se as duas primeiras ações falham, a progesterina então irrita a camada do útero, impedindo assim a implantação do embrião humano. Nesta terceira ação, a sua função básica é provocar quimicamente um aborto. A mini-pílula é uma pílula de só progesterina que permite que a ovulação ocorra de 40% a 60% do tempo. A pílula do dia seguinte é, na verdade, uma dose mais elevada da pílula anticoncepcional, estrogênio e progesterina, que deve ser tomada até 72 horas após uma relação sexual sem contracepção. A pílula do dia seguinte irrita a camada do útero e impede a implantação de um embrião humano de 1 semana de vida, acabando assim com a possibilidade da gravidez. Efeitos colaterais e fatores de risco: enfraquecimento do sistema imunológico, que pode levar a infecções bacterianas e maior vulnerabilidade à SIDA. Doença inflamatória pélvica, que pode levar à esterilidade e à morte. Infertilidade. Cancro do colo do útero, gravidez ectópica, encolhimento do útero, mudanças súbitas de temperamento e depressão, cancro da mama, coágulos sanguíneos, defeitos congénitos em crianças concebidas enquanto a mãe está usando a pílula, seios doloridos, derrame, ganho de peso, náusea e vômitos são riscos adicionais do uso da pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte tem 2 efeitos. Primeiro, se a mulher não está ovulando, a pílula impede a ovulação, funcionando como anticoncepcional. Isto ocorre em 20% dos casos. Segundo, se já ovulou, a pílula impede a nidação, abortando o embrião na fase inicial da vida. Isto ocorre em 80% dos casos. A pílula anticoncepcional não oferece nenhuma proteção contra as doenças sexualmente transmissíveis, ou SIDA.
Estudos realizados nos Estados Unidos demonstraram que a pílula comum pode provocar abortos na proporção de 5 a 10%, enquanto as mini e micropílulas, pílulas de baixa dosagem, podem provocar um microaborto em 30 a 50% dos casos. O Norplant, o Implanon, o Depo-Provera, o RU486, também conhecido como mifepristona, e o Cytosec, conhecido também como misoprostol, as vacinas anti-fertilidade. Todos eles são também abortivos, mencionados no artigo de nosso irmão em Cristo, Júlio Severo, intitulado Abortos em Silêncio. Vejam que até mesmo na descrição do modo de ação das pílulas anticoncepcionais, vemos que elas causam certamente abortos ao impedir a implantação da criança no útero da sua mãe, assassinando um bebê com menos de uma semana de vida. As pílulas anticoncepcionais Evanor e Nordet dizem o seguinte em sua bula: mudanças no endométrio, que é o revestimento do útero, que reduzem a probabilidade da implantação da criança. A bula do microvelar diz, além disso, a membrana uterina não está preparada para a anidação do ovo, ou seja, da criança. Remédio ou veneno? Muitas mulheres que se dizem de Deus tomam anticoncepcionais e creio que a maioria delas não sabe o mal que faz tanto ao fecto, pois muitas vezes acaba por o matar, quanto a elas mesmas, destruindo o seu próprio corpo com um veneno que mata aos poucos, pois se o soubesse nunca o ousaria fazer. Hoje existem muitas servas de Deus que dizem que vão à farmácia comprar remédio, e outras dizem que tomam remédio para não engravidar. Mas será a gravidez uma doença? Ou será que ela mesma em si não é uma função vital, saudável e fundamental para a propagação da humanidade na Terra? Será que os anticoncepcionais como a pílula são mesmo um remédio? Ou será que são um veneno para o seu próprio corpo? Sabemos que, para além de fechar o ato sexual a uma nova vida, a pílula traz graves consequências para a saúde da mulher, podendo provocar até mesmo doenças circulatórias, varizes, tromboses cerebrais e pulmonares, tromboflebites, trombose da veia hepática, infarto do miocárdio, aumento da pressão arterial, tumores no fígado, cancro da mama, problemas psicológicos como a depressão e frigidez, obesidade, manchas na pele, cefaleias, que são dores de cabeça, certos distúrbios de visão, aparecimento de caracteres secundários masculinos, envelhecimento precoce, entre outras. Como já vimos também atrás, nos efeitos secundários das pílulas contraceptivas e do DIU, vemos que enfermidades letais, tanto no feto como na criança, são tudo menos remédios para que tenhamos uma vida saudável. E a Bíblia nos adverte em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo.